Não. Melhor representa aqui para falar alguma coisa para esses meninos aí, viu? Muito tempo, Zé Braz? Seu pai era vaqueiro aqui? Era ali na fazenda Tamanduá. Não, hoje é Embrapa, né? Aquela. Certo. E ele chegou aqui, como é que quando ele Rapaz, chegou não aqui? tinha nada não, nem lembro. Ele criou a família, 14 filhos, ele foi tudo criado aqui, sabe? É mesmo? Aí eu fiquei abertando por aí até que mudou a Brasília veio pra cá, né? Já me acharam aqui dentro. A gente era vaqueiro, campeava esse mundo tudo aqui. Aí eu fiquei. Aí eu resolvi fichar na Metropolitana, que era mais fácil, né? A gente trabalhar aqui, tinha uma graninha. Que antigamente aqui era difícil, rapaz. Para pegar R$ 2 aqui, precisava de pular muito. Não pegava, não. Mas Aí o eu senhor- fiquei. Mas o senhor, além do gado, assim, naquela ocasião, o senhor mexia com mais o quê? Era uma rocinha, aí eu resolvi trabalhar de peão de boiadeiro, ia para São Paulo, mexia para esse mundo todinho. Ia no Porongatu comprar boi. A vida era essa. Trazia o gado para cá, e na seca o pasto acabava e eles entravam no brejo aí. E era um trabalho do diabo, porque boi do norte não tem brejo lá, né? E aqui tinha dia que você chegava e estava só com a ponta do chifre de fora. E aí tirava eles da lama e foi tocando a vida da gente aqui até que E era só o Cerradão. só cerrado, tamanduá bandeira. Onça tinha muito? Tinha não. Tinha onça não? Vou falar que tinha onça aqui, mas tinha algumas oncinhas vermelhas, sabe? Sussarana. E ali, Mas não tinha nada. Ali pro lado do Catetinho, ali naquele mato ali, Não tinha nada ali não, rapaz, só tinha mutum, esse viado campeiro, não era nada. E tinha um senhor aqui de Santa Maria, que criava a égua com só o cão aí, rapaz, era uma égua do diabo. Mas era só isso mesmo, não tinha nada não. Ah, sim. Mas aí depois aí começou aquela história de construir Brasília. Eu fiquei ralando por aí, né? E como é que o senhor Mas começou a eu- escutar essa conversa? Não, sempre a gente ia em Lusiana, Planaltina, né? Ficava por lá um dia, eu vinha a turma batendo papo lá. Eu não acreditava nunca. É mesmo. Como é que você Nunca ia daqui tá- para lá, para Planaltina? Como é que a gente ia? A cavalo, né? Quantos dias você leva? Não, daqui lá é perto. Ia no mesmo Eu dia e podia. voltava? Não, no mesmo dia. mas tinha Voltava voltado. à noite. Se quisesse voltar, aí vinha à noite. Mas a gente ia e voltava no outro dia, né? Ia comprar alguma coisa. E era assim a vida. O comércio todo era lá? Ou tinha comércio aqui? Não, aqui não tinha nada, rapaz. Ou a Lusiana ou Planaltina. Qual é o ano? Essa época que o senhor chegou, que o senhor ia lá para Planaltina de cavalo, qual era o ano? Qual era a época? Eu nem lembro, rapaz, mais dos anos não. A gente nasceu e criou aqui, né? No Tamanduá. Será 55, Acho que é mais ainda um pouquinho, né? cedo ainda, né? Eu sou dos mais novos, eu era 14 irmãos. Eu sou dos mais novos. Mas aí Não depois, dá pra lembrar, mas aí não. depois não teve jeito, né? Porque falou-se em construir Brasília e A gente tal. Aí escutava. começaram a construir o Catetinho lá. O senhor viu construir o Catetinho? Eu vi, eu estava aqui, já estava morando aqui. Aí, bem, aí tinha um senhor, um paulista, ele comprou umas partes aí ele comprou um gado, estava criando aí, seu Agostinho. E ficamos aí, eu ajudava eles para lá, para cá. Aqui não tinha nada, só tinha estrada que saía de Lusiana até Planaltina. A gente ficava nesse lenga-lenga aí. Mas não tinha nada mesmo. Era a vida tranquila. E me diga uma coisa. Assim, o senhor conheceu o presidente Juscelino Kubitschek? A primeira cara que me acordou num ranchão de pai de Buriti foi ele. Ele e Bernardo Saião. É mesmo? E ele Levantei. Eu tava dormindo, rapaz. A gente dormia, era cedo, uma hora dessa era tarde pra gente. Porque fazer o quê? Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada, né? Luz era só mesmo de mamona ou sebo. Você passava sebo no cordão e fazia vela. Mas aí como é que foi? O presidente chegou assim... sem Daí eu falei, documentos? rapaz, o que tá fazendo aí? Falei, eu moro aqui. Um ranchão de pai de Buriti. Tava guardado lá dentro. Via só o barulho de capivara pulando dentro do riacho. Ele gritava e caía lá dentro. Né? Aí a gente acostumou com aqueles bichos. Não tinha diversão, não tinha nada.
Era ficar mesmo parado aí. Mas quando aquele homem chegou falando que ia construir Brasília e falando que Isso, era o presidente, Bernardo Sayão, o senhor acreditou? Eu fiquei assim, né, na dúvida. Mas Bernardo Sayão era um cara muito legal, rapaz. Ele não ligava pra nada, todo mundo pra ele era igual. Eu acostumei com o papo dele. O Catetinho não tinha nada, só mesmo pra cá um pouquinho tinha um fazendeiro. Aí ele foi lá, construiu o prédio lá dentro do mato, que até hoje, né? Aí nós ajudou ele. A primeira parte de cascai que foi para o aeroporto foi eu que joguei dentro do O caminhão. senhor ajudou ele o quê? A construir o Catetinho? Não, lá foi uma firma, Ah, tá. chamava Fercal, exatamente, Fercal, essa casa. Mas aí depois do prédio pronto lá, o senhor chegou aí lá? Já, eu ia lá, né? República? Tinha um cara que é amigo meu, que morava em Lusiana, chamava Lúcio. Nós éramos... Você ia fazer o que lá? Hã? Você ia Ué, fazer a o gente quê? ia campear, passar lá, ia no campo, né, ia passeando, saía lá. Tomar Porque a gente ficava enjoado, hein? tomar uma branquinhazinha? Não tinha, a Jocelyn não deixava. Não? Desde que ele tinha vontade. Tomar uma branquinha, não ia não? Não, ele? O senhor? Não, mas era antigo, mas não pegava não. Não, porque o presidente gostava de uma... Eu gostava, de mas tomar uma branquinha. peão não tinha vez não. É, né? Não deixava de estar trazido lá de Luciano ou de Planaltina. Mas aí, eu quero saber do senhor o seguinte, assim, depois que o senhor viu que ia sair mesmo a capital, né, o aeroporto, o Catetinho, Não, aí eu foi fiquei firme, presenciando, tudo isso o senhor presenciou? tudo. Estou dizendo, o primeiro cascai que fui para o aeroporto foi eu que O levei. senhor levou a primeira A primeira foi tirada ali em do cima. aeroporto o senhor levou? Tinha um rapaz que chamava Inácio, aí comprou um Cheba, caminhão aquele Chevrolet, né, que duro. Aí ele pegou, eu vou encascar ele lá, não tem nada para fazer. Aí a Metropolitana era pobre, não tinha caminhão, não tinha nada, só esse caminhãozinho fichado mesmo. Aí nós começamos. Como é que vocês viviam aqui então, na Metropolitana? Não, nesse tempo não tinha nome não. Ela pegou o nome Metropolitana, que a Metropolitana... Mas eu fiz essa pergunta assim, para provocar um pouquinho o senhor, porque eu fiquei... É verdade que vocês vinham para cá, quando começou a Metropolitana, vocês vinham para cá no Barraquinho? Nós já estávamos aqui depois, quer ver, quilômetro, rapaz, antes de Pai do Buriti. Palha de Buriti. Subia no pé do Buriti e cortava a palha. Você tá falando em cima dele. Aí a gente ficava aí, né, debaixo do ranchão de Pai do Buriti. Aí com a Metropolitana foi fazendo casa para empregado e tudo. Mas a gente era solteiro, não tinha direito de ficar de carro não. Carro no alojamento. Aí fiquei aí, ralando. Aí eu pichei na Metropolitana. Aí logo veio a Nova Capa, a gente passou para a Nova Capa, foi transferido na Nova Capa. Depois da Nova Capa para o GDE. Estou até hoje aí. Aposentei, fiquei por aqui mesmo. Naquele tempo que o senhor fechou, tinha quantos funcionários na Metropolitana? O senhor se lembra? Aqui só tinha eu e os bichos. Eles faziam Depois o quê? que foi chegando. Metropolitana era o quê? Empresa de quê? Era uma empresa, ela construiu o aeroporto, né? Não tinha mexer com mais nada. Construiu o aeroporto, aí ela terminou o aeroporto e foi embora. E lá Brasília sendo construído, o senhor chegou a ver alguma coisa no início? Brasília? Não, eu só aqui a gente não trabalha na Metropolitana, eles não deixaram ir para outra firma não, né? Aí que a Metropolitana foi embora, a gente ficou na Nova Capa, aí sim, aí a gente andava lá plano piloto, mexia por lá tudo. O senhor chegou a ver lá a construção do Congresso Nacional? Dirigia, aí a gente saía de cima dos Alfa Romeo aí, ficava andando aí no meio da turma lá, carregando cascais, terra, o diabo tudo. E me diga uma coisa, hoje assim, depois que o senhor vê tudo isso, o senhor que foi uma das primeiras pessoas que estavam aqui, queria saber assim, o que o senhor pensa de tudo isso, que o senhor participou de tudo isso? Parece um sonho, rapaz, tá doido. Que não tinha nada mesmo. Nada, nada, nada. Aí a gente foi acostumando, às vezes chegando gente de fora, a gente foi entrosando no meio da turma, até que a gente criou que goiano é bobo, né? Você não é goiano, é só eu mesmo. Aí eu acostumei logo e peguei amizade com a turma e fiquei. Não tinha colégio, não tinha reza, não tinha nada, não tinha igreja. Era um vazio danado. Aí ficou.
Hã? O senhor chegou a estudar? Foi alfabetizado? Vai com quem? Qual é a escola que tinha aqui? Eu estudei depois de Brasília, que construiu Brasília, né? Aí fizeram um colégio ali. Nessa escola? Graças a Deus eu aprendi esse nome. Tinha uma dona aí que dava aula pra gente à noite, só que a gente saía do serviço. Aí eles punham a gente para estudar lá, mas eles foi que eu aprendi a escrever o nome.